Vamos para o primeiro assunto aqui, que é o da escuta de girafa, o superpoder de girafa, que para você trabalhar com as crianças, você vai precisar ter ele também. Marshall Rosenberg, que foi o psicólogo que sistematizou a comunicação não violenta, sempre que ele fazia um workshop que tinham pais, mães, educadores, ele começava com o seguinte exercício. Ele pedia para o grupo se dividir em 2 salas. Né? Para ambas as salas, eles falavam o seguinte, olha, teve uma pessoa que pediu uma coisa sua emprestada, prometeu devolver num certo tempo e não devolveu. Como é que você conversaria com essa pessoa? Eu quero que cada um de vocês escreva no papel como seria o diálogo. Como que você imagina que seria um diálogo? Você diria o que para essa pessoa? O que ela te responderia? O que você responderia? E aí, cada grupo escrevia isso. Só que para uma sala ele falava, olha, a pessoa que não te devolveu é o seu vizinho. Para outro grupo ele falava, a pessoa que não te devolveu é o seu filho. E aí, escrevam esse diálogo aí da maneira como você acha que ia rolar. Eles terminavam o exercício, o Marshall reunia eles em uma sala só e pedia para que eles colassem, né, os diálogos na parede. E aí, depois ele pedia para o pessoal circular, lendo os diálogos e que eles analisassem, assim, qual é o grupo que vocês acham que foi mais compassivo? E aí, era muito comum todos eles dizerem, o grupo 1, que era o grupo que estava conversando com o vizinho. E aí ele perguntava, por que será, né, que a gente tem uma predisposição maior em tratar com mais educação, com mais compaixão o vizinho do que o nosso próprio filho? E sendo que o nosso filho é uma pessoa que a gente ama imensamente, né? E aí vem essa ideia de que o filho é uma pessoa que a gente, como um papel de educador, a gente tem que disciplinar, a gente tem que assumir uma posição de autoridade, mostrar como é que ele tem que fazer as coisas, ser mais duro, né? Só que isso, às vezes, e não é que a gente não tenha que fazer isso, né? Tá na posição de educador, te dar contorno, oferecer um ambiente, né, da criança refletir sobre a postura disciplinar dela. Só que às vezes a gente perde a mão, né? A gente acha que, você tem que me respeitar porque eu sou uma autoridade. E isso é muito perigoso. A gente coisificar, né, as crianças e os adolescentes. Tipo, você tem que fazer isso porque você tá aprendendo. Então, esse é um primeiro passo, né? No livro, eu falo da escuta de girafa, né? Que a gente precisa, muitas vezes, para lidar melhor com os nossos desafios, com os nossos conflitos, a gente precisa entender qual é a necessidade que está por trás da fala e das ações das pessoas. Mas isso é muito desafiador a gente fazer com as crianças, porque a gente assume essa postura, então é muito fácil a gente cair no que o Marshall Rosenberg chama de obstáculos para a empatia. Imagina agora uma situação que uma criança venha desabafar com você dizendo, ninguém me escuta lá na minha escola, né, tal. E aí, um possível obstáculo para a empatia pode ser você querer aconselhar essa criança, né? Então, olha, mas você precisa encarar seus problemas de frente, viu? A vida é assim mesmo, a gente precisa ser forte, né? Enfim, qualquer tipo de conselho sem oferecer uma escuta maior. Então, você vê uma criança sofrendo, você já quer ajudar ela a resolver o problema, muitas vezes a gente cai nesse aconselhamento. Ou a gente pode cair no encerrar o assunto, né? Então a criança fala assim, é muito
injusto isso que vocês estão fazendo, né? Falando para você, professor, diretor, você que é pai. É muito injusto. E aí você diz, mas a vida é injusta mesmo, vai se acostumando. É assim mesmo, né? Esse é um outro obstáculo para a empatia. Interrogar, né? Então, a criança fala assim, eu briguei com a minha professora. Mas por que você foi discordar dela? Por que você fez isso? E o que você vai fazer agora? E o que ela falou pra você? É um interrogatório que não tem a ver com se conectar com a necessidade. Tem a ver com querer saber mais sobre o problema só por saber, né? É como se você fosse chegar em algum lugar com aquilo para, enfim, você dar qual é a solução, sem permitir que a própria criança pense, né, no que aconteceu, qual foi o impacto daquilo e qual é uma possível solução. Um outro obstáculo é competir pelo sofrimento, né? Então você tá aí com um adolescente que tá estudando horrores, né? Sei lá, vai passar pro vestibular e ele, nossa, é muita pressão, cara, não aguento mais e tal. Fala, na minha época que a gente não podia nem reclamar. Né? Então você compete pelo sofrimento. Você tá se identificando com isso? Né? Talvez eu não esteja dando o exemplo exato que você falaria, né? Mas você concorda que são coisas que a gente faz uns com os outros? O outro está trazendo um problema, eu já quero resolver, então eu começo a fazer algum desses obstáculos, né? Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu fiquei assim, nossa, eu faço tudo isso, né? E a ideia é que, a partir desse livro, você consiga fazer, conduzir, né, círculos na sala de aula. Círculos quando já aconteceu um problema e você precisa conversar sobre aquilo, ou círculos para construir uma cultura de paz na escola, uma cultura restaurativa. Só que não adianta a gente ir para o círculo tendo esse tipo de escuta, tendo essa escuta ansiosa, essa escuta do lugar do eu sou o adulto, então eu que tenho que dar um direcionamento, eu que tenho que trazer as soluções, né? O próprio formato do círculo é um convite para tirar a gente desse lugar. Porque o círculo é um lugar onde não tem uma hierarquia, né? Então aqui, todo mundo tem a mesma importância. No círculo, eu consigo ver todo mundo, né? E escutar todo mundo. É o formato que possibilita isso. Então, já é um convite para a gente sair desse lugar de alguém que quer oferecer as soluções e quer estar num lugar de autoridade. Agora, isso não significa que você não vai ser a pessoa que vai conduzir, que vai tornar o círculo, que vai fazer algo a partir daquilo que surge da conversa com as crianças. Porque sim, você é a pessoa adulta que está ali. Então, se esses obstáculos, né, se essas coisas são obstáculos para a empatia, como é que eu demonstro o que eu escutei? Como fazer essa escuta de girafa, né? Então, só um parênteses aqui. A gente fala escuta de girafa porque a girafa é um mascote da comunicação não violenta. Porque ela é um animal que tem um pescoço bem alto, então ela enxerga as situações de uma perspectiva mais ampla. E ela tem um coração muito forte, o coração mais forte da natureza da girafa, que é uma analogia a essa compaixão, né, necessária. Então, tá tendo um conflito, eu tentar entender o lado do outro, tentar entender a necessidade do outro, isso daí é a prática de um coração forte, né? E a empatia e a compaixão, elas podem e devem ser praticadas. O contexto escolar, o contexto familiar, ele é propício para isso. Mas então, qual é essa escuta de girafa? Como é que a gente faz essa escuta de girafa? Então eu quero mostrar para vocês agora um trechinho do filme Divertidamente. Ele é um momento que, se você não assistiu o filme, eu vou dar só uma contextualizada. Se você já assistiu, você pode pular e já assistir o trechinho.
Mas o que é esse filme, né? Ele fala das 5 emoções básicas humanas: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. E aí cada ser humano tem os bonequinhos dessas emoções dentro de si. A personagem principal do filme chama Riley e ela tem esses 5 bonequinhos. Em um determinado momento, a bonequinha da alegria e da tristeza saem da cabine de comando e se perdem aí, né, pelo corpo da menininha. Conclusão, ela fica sem sentir alegria e tristeza. Então elas estão doidas para conseguir voltar para a cabine de comando. Só que elas não sabem o caminho. Quem sabe o caminho de volta é um elefantinho. Esse elefante simboliza uma memória de infância dessa menina. Bem criancinha mesmo. E à medida que eles estão, né, trilhando o caminho de volta para a cabine de comando, esse elefante se dá conta que essa menina está esquecendo. Ela está crescendo e está esquecendo um monte de coisa da infância dela. E ele fica triste, fala, ela vai esquecer de mim. Na hora que esse elefante para de mostrar o caminho, fica triste, a gente vai ver como que a alegria reage a isso e como é que a tristeza reage a isso. Esse é o momento do filme que eles ensinam pra gente o que é empatia. Então, assiste esse trechinho que depois eu vou comentar. Weird. Graham Cracker Castle used to be right here. I wonder why they moved it. Wow, that's... I would have sworn Sparkle Pony Mountain was right here. Hey, what's going on? I don't know. Princess Dream World! Oh, the Stuffed Animal Hall of Fame! My rocket! Wait, Riley and I were still using that rocket. It still has some song power left. Who's your friend who likes to play? No, you can't take my rocket to the top. Riley and I are going to the moon. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. Sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, we did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. How did you do that? I don't know. I'm sad, so I listened to what... Hey! There's the train! Você consegue perceber a alegria fazendo os obstáculos para a empatia? A alegria, ela olha para o elefante e fala, não pode ficar assim, imagina, vamos ficar felizes. Então, tipo assim, e pior, ela vira para tristeza e fala assim, tristeza, você tá deixando ele falar sobre os problemas. Não faz isso. Ficar falando de problema piora, né? Então a alegria quer fingir que tem algo que não tá acontecendo e pior. Ela faz algo com a maior boa vontade, que é, elefante, você precisa continuar mostrando o caminho. Ela não enxerga ele como um fim. Ela não enxerga o que está acontecendo com ele. Ela só enxerga o que ele precisa fazer. Qual é a função dele.
Isso é a definição de violência. A gente coisificar o outro, a gente tratar o outro como um meio e não como um fim. Infelizmente, e eu digo infelizmente, né, porque eu sei quão difícil é a realidade de muitos educadores brasileiros para conseguirem, né, estar num espaço saudável para eles mesmos, né, para trabalharem. Mas eu já estive em algumas escolas e teve uma vez que eu escutei assim que ficou muito marcado para mim, vários professores dizendo: os alunos não deixam a gente dar aula. Olha que interessante isso, né? Olha quantas violências a gente pode imaginar acontecendo quando um professor se queixa de uma coisa como essa, né? Então, o aluno não deixa eu dar aula, mas, tipo, ele teria que deixar como? Ele não tá te deixando em que sentido? Porque, tá, você tem um currículo para passar. Mas se não tem uma construção de sentido, se não tem uma conexão, não tem um vínculo com aquilo, então a própria aula não faz sentido. Não tem contexto, né? Não está encaixando para algo que o aluno precisa. E o próprio professor, quando diz isso, eu penso que ele também está sofrendo uma violência, porque ele tem um currículo mesmo para passar e não tem nem tempo de construir esse vínculo, de construir esse sentido. Não tem nem recurso para fazer isso, né? Então, que fique claro que eu não estou julgando ninguém, eu estou tendo entendimento aqui da situação, mas a gente reclamar, o aluno me deixa dar aula, é igual eu ser a alegria nessa situação e falar, continua mostrando o caminho, saca? Então, a gente está muito desconectado, tentando fazer um trabalho sem nenhuma conexão. E a escuta, a presença, ela é capaz de gerar essa conexão, né? O que a tristeza, em contrapartida, fez? Será que ela só escutou? Ela sentou lá do lado dele e ficou parada escutando? Não. Ela demonstrou que escutou. Ela estava dizendo para ele o que ela estava entendendo do que ele estava falando, né? Existem 2 princípios básicos da comunicação não violenta que são: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, assim, o elefante parou de mostrar o caminho. O que está acontecendo? Nossa, você está chorando. Você está se sentindo esquecido. Você percebe que ela vai refletindo de volta, né? Ela vai parafraseando, rebobinando a fita, demonstrando o que ela está escutando. Então, isso é uma coisa muito potente da gente fazer quando a gente senta em círculo para conversar com as crianças e com os jovens. Em vez de já dar um conselho, falar o que a gente pensa, a partir do que a gente escutou, a gente demonstrar o que a gente está escutando. E principalmente demonstrar sentimentos e necessidades, tá? Aqui dentro do livro eu trago, né? Porque a gente tem tão pouco vocabulário para falar dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então tem aqui nas páginas uma lista de sentimentos e aqui mais para frente tem uma lista de necessidades. Então vale muito a pena, de repente, se você for fazer um círculo, né, com as crianças aí, falar, então, a gente acabou de escutar o João. Olhando aqui para a lista de sentimentos, o que vocês acham que ele está sentindo? Vamos fazer um palpite sobre os sentimentos? João, é isso mesmo que você sente? Porque nós não somos você. Talvez o que você sinta é diferente disso. É isso que você sente quando isso acontece? Então, assim a gente vai ganhando corpo, né, para falar dos sentimentos. Então, essa escuta de girafa, ela é uma tradução de falas e comportamentos. A gente sempre vai buscar as necessidades. Então, só para finalizar aqui e ficar mais claro, imagina que alguém vira para você um dia e fala assim, para mim chega, você nunca está satisfeito com o que eu faço.
É difícil escutar isso, é tipo, nossa, chega com uma crítica pra mim, né? Uma crítica, uma agressão. Então, agora, toda crítica, toda agressão, todo julgamento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, em vez de responder dizendo, precisa falar assim comigo, né? E ficar falando de comportamento, eu posso falar da necessidade, né? Então, uma pessoa que diz, pô, você nunca tá satisfeito comigo, o que ela tá querendo? O que você acha? Tá querendo reconhecimento, né? Valorização. Então, você pode checar isso com ela. Você não precisa virar e falar assim, você tem necessidade de reconhecimento? Não, fala, poxa, tá parecendo que faz tempo que você não se sente reconhecida, né? Você tá escutando mais críticas e não tudo que você tá fazendo de bom também. É por isso que você tá assim. Se uma pessoa diz, você abre exceções para todo mundo aqui, menos para mim. Todo mundo aqui pode fazer, professora, só quando eu falo que não pode. O que essa criança está dizendo? Por que para os outros sim, para mim não? Eu quero que seja justo. Eu tenho necessidade de justiça, de igualdade, de equanimidade. E aí você pode usar suas palavras para checar isso. Poxa, Cláudia, você está dizendo isso. Você não está entendendo por que os outros puderam fazer, você não está se sentindo injusto? Como a gente está decidindo fazer essa brincadeira? Por causa disso. Então, saiba que empatia também, essa escuta de girafa não é uma frase que você fala. É uma postura que você sustenta. Vocês vão ver aqui ao longo do livro que a educadora Gabi, ela tem que sustentar essa escuta ao longo de todo o livro, né? E se uma pessoa diz, ele fica me controlando o tempo todo, assim não dá. Quem está reclamando de controle é porque sente falta do quê? Autonomia, liberdade, confiança, né? Então, percebe? Essa escuta de girafa é uma tradução das necessidades. E quando a gente fala das nossas necessidades, isso abre um campo para a gente construir o nosso conflito de uma maneira mais produtiva. Mas nós, enquanto adultos e educadores, a gente tem que saber fazer essa dança entre o momento de dar contorno e estabelecer limites e o momento de arejar a conversa com essa escuta. Como eu falei lá no primeiro exemplo desse vídeo, é muito fácil a gente cair só no lugar de eu sou adulto, então eu tenho que dar as respostas. Mas aí a gente perde a chance de construir uma verdadeira conexão com essas crianças e jovens que já são seres inteiros, são um fim neles mesmos e querem ser vistos como tal.